Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meia Rolha Cast. Comigo sempre Pedro Neves e Daniel Branco. Boas, pessoal. Bem-vindos. Connosco temos mais um convidado especial, Daniel Silva, um grande sommelier aí da praça. Exato. Podem encontrá-lo num restaurante essencial, portanto, ele já vai explicar um bocadinho mais onde é que ele está, o que é que ele faz. Exatamente. Ele também é um multitasking na área de sommelier, também já trabalhou na área da distribuição. Mas ele vai já começar a explicar o que é que faz ao certo. Grande Daniel, muito bem-vindo, obrigado. Obrigado eu pelo convite. Bem-vindo. Obrigado. E como é praxe, os convidados trazem sempre uma garrafa. O Daniel, como é um sommelier do mais alto gabarito, trouxe duas, pá. E em prova cega. Em prova cega, ainda por cima. Ainda por cima. Portanto, Daniel, pá, estás à tua vontade, o que achas que deve ser servido primeiro? Se calhar começamos aqui por este. Daniel, queres Pode servir? ser, vamos a isto. Este aqui, não é? Sim. Gostei desse... Desse saquinho, é Desse engraçado, saquinho, essa yeah. meia. Yeah. Isso é coisa de primeira, tá vendo? Ainda bem que a gente lembrou dos guardanapos hoje, senão ia passar vergonha. Ia Já pingar aqui. 3 episódios anteriores a gente esquece do guardanapo. Pois foi, pá. Mas agora já... Aliás, e estamos cada vez mais profissionais, não é? Além do serviço, temos agora aqui a t-shirt. Sim, Nossa t-shirt personalizada. Exato. Eu sei. Tens mão para Para isso? quem quiser comprar esse t-shirt vai ficar na vontade, porque não vende. Grande Daniel, como é que, vamos aqui para começar pelo início, como é que Gostei da cor. começou o Daniel no mundo do vinho? Sim, eu comecei não há muito tempo, há cerca de 6 anos comecei a trabalhar na área. Antes disso fazia algo completamente diferente, tirei o mestrado lá fora, comecei a tirar o doutoramento em Inglaterra, trabalhei numa consultora de risco político e na área de segurança humanitária, mas desde cedo que me interessava por gastronomia no geral. E foi um bocadinho a partir daí comecei a interessar-me cada vez mais por restaurantes e restauração, e por vinho também, e chegou uma altura em que estava precisamente a finalizar o doutoramento, a acabar a tese, e que tinha ou ias fazer essa experiência, trabalhar num restaurante naquela altura, ou depois era impossível, porque ia começar na carreira académica, mais propriamente dita, etc. E ia enverdar por esse caminho e já não seria possível. Quer dizer, seria possível, seria sempre, mas seria bastante mais complicado e enfim, as coisas também têm os seus timings. Eu dava-me bastante bem com alguns donos, chefes de restaurantes. Um deles era o Euskalduno, o Vasco, e então pedi-lhe para ir lá durante umas semanas acompanhar, na altura, o Edgar, que era o sommelier de lá, que está agora na Nipor, para o acompanhar, perceber um bocadinho mais o que era de facto trabalhar num restaurante. Gostei muito, adorei. Eu não sou do Porto, portanto voltei para Lisboa e fiz o mesmo pedido ao Prado, nessa altura já de forma um bocadinho mais séria, já para ser durante alguns meses, e foi a partir daí que comecei. Portanto, primeiro no Prado, depois no Essencial. Basicamente deixaste de ser diplomata para ser sommelier. Exato. Há diplomacia gastronómica. Pois, portanto, exato. Mas é engraçado, Um brinde, isso. né? Um brinde é isso. Um brinde. Aí está. Sim, senhor. Epá, Tá aqui uma coisa diferente, meu. eu acho que nunca provei uma coisa assim. Eu também não. Eu diria até que não é português, mas não sei, tem uma acidez brutal. Sei lá, mano. No nariz apanha assim um nota de resina de pinheiro. Uhum. Eu acho que isso é nacional. Só não... Eu vou arriscar aqui uma coisa, pode ser um grande disparate, mas isto é que é giro. Eu apostava Açores. Poderia ser. Poderia ser. Exato. Não era a minha aposta. Eu, por acaso, eu ia para a Grécia até meter na boca. Reticina, sim. Depois, Também pode ser. acho que não. Acho Podia que tem ser. muita mineralidade, tem mineralidade a mais
passei Grécia, mas também não provei pouca coisa. Eu ia também aqui para Colares. Aqui, olha, Colares é uma boa. Isto aqui porque tem aqui um toque salino e tem aqui um balsâmicozinho. Por isso talvez Açores ou Colares. Essa não pensei, sim. mas também... Pois, Colares era a minha, Pronto. a minha aposta. E o Daniel agora está a fazer aquela cara. Pá, vocês não percebem nada Está-se a disso. rir por dentro. Vocês não percebem nada disto. Ele está agora, esses gajos percebem porra nenhuma disto. Não é nacional, só para... Não é? Não é? Pronto. Ia, pronto. Então o Diogo já estava aqui. O Diogo já estou um está mais já perto. está mais um pouquinho avançado. acima. Já está mais Estou um perto. pouquinho acima. É engraçado porque o mundo do vinho e o mundo da gastronomia atrai pessoas de todas as áreas. Eu comecei na arquitetura e fui ter à restauração. Tu começaste na área académica, virada para a diplomacia, e por acaso é engraçado que quem me conhece mais próximo sabe que eu adoro política. E é engraçado porque de facto o vinho Aproxima toda a tudo. gente. Toda a gente. Todos os temas são temas que puxa vinho. Exatamente. E é engraçado. Mas pronto, as pessoas que te conhecem sabem que também passaste por uma fase em que trabalhaste com uma distribuição. Tu neste momento estás a trabalhar com a distribuição e com a restauração? Não, ou agora já estou só mesmo no essencial e, enfim, e em alguns outros projetos. Estou a ajudar o João Rodrigues também no projeto de residência. Todos os meses está a ir a uma região de Portugal, cada mês, um fim de semana, e a cozinhar com produtos da região. Boa. E também maioritariamente com vinhos da região ou que façam sentido. E fazes estes que fazes os pairings depois? Para... Sim. Portanto, Pois, sou eu que ajudo na parte da sala e dos vinhos. Ok. Chama-se Residência, não é? Sim. O nome do projeto. Sim. Eu já eu conheci algum tempo atrás porque eu vi uma publicação tua e depois quando você mandou um resumo sobre a tua vida eu fui lá ver novamente. É um projeto desafiador e interessante, não é? Porque você basicamente tem uma cozinha móvel, não é? Onde vai na determinadas regiões Sim. e trabalha aquele produto. É muito desafiante, sem dúvida. Pois, porque neste momento o João, portanto, a equipa core é relativamente pequena. Na cozinha é só o João e o Fernando. E neste momento eles não têm um restaurante ainda onde possam preparar as coisas. E portanto tudo isso, mais levar... portanto, de mês a mês os eventos variam muito. Ou seja, por vezes é ao ar livre e temos de levar tudo para leva cozinhar. a estrutura toda. Outras vezes pode ser num restaurante. Já fizemos no Seixo, no restaurante do Vasco, no Douro. Portanto, varia muito. E essa parte mais desafiante, de facto, é conseguir organizar tudo, conciliar tudo. Ou seja, não há um menu pronto, isso é criado ao momento. Sim. Não é ao momento? Ao momento, mas sim, mas com mês muito para pouca mês. brevidade. Exato. Sim. É criado de acordo com aquilo que tem para se fazer naquela região. Sim, e há meses em que são 2 almoços, há meses em que são 3, há meses em que é só 1. Umas vezes é só para 30 pessoas, outra vez já fizemos o último almoço, foi para 100 pessoas, portanto... E tu nesse trabalho vais fazer o quê? Vais buscar vinhos que conciliem com a comida, mas vais procurar produtos específicos nessas regiões? Sim, normalmente, ou seja, por exemplo, quando foi no Dão, quando fizemos em Manteigas, na fábrica da Ecolan, falei com o António Madeira, com o João Tavares de Pina, para trabalhar com os vinhos deles e conciliar com os pratos que estavam foram na altura. feitos. Aqui à parte, eu vou meter as minhas fichas todas. Eu já sei, eu acho que sei de onde é que isto vem. Jurá. É aqui as fichas todas que meto na região. Pode ser que esteja errado, mas... Porra. O cara ele falou com tanta convicção que eu acredito que mesmo se não for para mim vai ser, entendeu? Mas também, porra, demoraste muito tempo, pá. Mas pronto, mas se estiver certo... Não, porque eu vou dizer porquê. Porque há uma razão. Porque eu, das primeiras vezes que estive com o Daniel e ele me levou a uns vinhos do portfólio, eu lembro-me que dos primeiros foi um Jurá. E estou a beber isto e a minha memória está a ir lá buscar qualquer coisa. Portanto, Mas é isto capaz é batota. Não, mas isso não vale. Não vale. Imagina, se você já conhece um vinho
E depois... Já estás não a é? associar o vinho ao Jorrar? Daniel. Não é Jorrar, olha, atrás. Mas já vai. Mas já está mais próximo. Meteu o all-in, É França. meteu o é França. all-in, já perdeu. Mas eu ia apostar que era França, mas Yeah. Tenho aqui um travezinho de estilo Jorrar. Meteu o all-in, Sim, tem perdeu. uma oxidação um bocadinho que podia Yeah. ser, e mesmo a acidez, poderia fazer lembrar um bocadinho um Savanha, mas não é. E Daniel, então hoje você está no No essencial. Sim. E aquilo, vocês lá para preparar o wine pairing do essencial, você tenta trabalhar de que forma assim os vinhos? Sim, o Essencial tem uma base de cozinha francesa muito forte. Exato. O André esteve a viver em França e a trabalhar e a estudar, e portanto essa é a matriz dele. E nós também tentamos trabalhar com bastantes vinhos franceses, não exclusivamente, todo, cerca de... Basicamente tentamos fazer, isto depois varia muito, como é óbvio, mas imagina 35% da carta portuguesa, 35% francesa e os restantes de outros países. Sim. A carta é relativamente curta, porque o restaurante também é pequeno, o espaço é pequeno. Mas o pairing, nós vamos... A carta de comida varia quase diariamente, nós temos qualquer apontamentos, não é óbvio tudo, mas A apontamentos... base não muda, o que muda são... Sim, a base muda de vez em... Quer dizer, a base francesa não muda. Sim. Eu diria que... Mas os pratos em si mudam semanalmente, depois há apontamentos que podem mudar mais diariamente. Se um produto não há, etc. E os vinhos acompanham um bocadinho essas mudanças também, ou seja, nós gostamos... E não há um pairing pré-definido. No menu de degustação há um bocadinho mais, mas mesmo assim não há, até porque... Sim. E gostamos sobretudo de ir ao encontro do que as pessoas que nos visitam. Sim, se alguém me disser que só gosta de vinho tinto Tal e qual. e quer Tal beber e só qual. vinho tinto no pairing, Tal e qual. é isso que fazemos. Não podemos ser demasiado rígidos nessas questões, não é? Até para deixar o cliente confortável. Claro. Há Exato. muitos clientes que não só bebem tintos. Sim, sim. Pronto, Se bem olha, que isso, só se bem que- brancos, se bem ou que só isso, brancos. isso só funciona numa estrutura relativamente pequena. Porque quando há uma estrutura muito grande, e eu que agora estou num hotel percebo isso, é extremamente complicado tu sim, o hotel é mais complicado. fazeres uma... Ou seja, quando se decide um pairing, já há uma estrutura quer de stock, quer de organização até treino do próprio staff para aquele pairing. E é muito difícil um cliente chegar, não, só bebo tintos. Claro. É muito complicado. Tá bem, mas se um cliente chegar a falar isso para ti, você vai ter que arranjar uma solução, não é? Se calhar Não, em mas- estruturas maiores a solução é dizer à pessoa, olha, vai ter que escolher então uma referência à garrafa, ou podemos fazer vinhos a copo. Não, mas um hotel é sempre uma estrutura mais rígida, que segue as suas próprias regras. É sempre mais... não é tão flexível como... Por exemplo, num restaurante eu já reparei, porque eu também tive sempre a minha vida toda em hotéis, só agora é que estive num restaurante de rua. E também, por exemplo, já reparei que vinhos a copo é fácil vender qualquer um, entre aspas, né? Mas há mais flexibilidade. Enquanto num hotel é aquilo e acabou. Não é? Por acaso ali onde eu estou até há uma certa flexibilidade. Pronto. Se houver um vinho que não está na carta a copo, eu posso decidir abrir a garrafa e vender a copo. Sim. Também, se eu Mas tivesse, porque- se eu tivesse a pagar o que se Mas paga ali a diária, mas porque ô, meu também amigo, dá um jeito. porque também o preço do vinho não é brincadeira. Então a pessoa Claro. Claro. abri, não bebeu um copo, está pago. Sim. A casa nunca fica a perder. Mas é mais complicado. É diferente, é Tanto diferente. que O via hotel- graça, tu vias, tinhas a liberdade. Ninguém te ia perguntar, abrir uma Sim, garrafa, sim, ninguém te ia lá perguntar, abriste essa garrafa. Claro. Mas de facto, para um sommelier é muito mais agradável teres uma liberdade quase absoluta Claro. de todo o teu estoque, porque o que eu acho nas estruturas maiores, como quem está cá em cima não se relaciona com as pessoas que estão na operação, acaba por não haver uma relação de confiança tão próxima. Isso é verdade. E não é que as pessoas não saibam fazer o trabalho delas, mas de facto temos que assegurar que a entidade, a cadeia ou o hotel não perde dinheiro. E portanto não há tanta liberdade, porque como não é uma coisa mensurável, portanto a consciência do trabalho ser bem feito é relativa a cada um de nós, então temos que criar parâmetros e regras para que se possa controlar esses tais erros. Claro. Num restaurante é muito mais fácil e Sim, acaba por, portanto, tu lidas com o dono diariamente. Provavelmente nunca, o
o dono da Four Seasons tem 91 anos, provavelmente o Isidoro Sharp, provavelmente eu já não vou ver. Ele já veio a Portugal algumas vezes, por acaso. É o diretor-geral, quantas vezes o viste até agora? Não, vejo quase todos os dias. E é uma pessoa que tem o hábito de passar quase todos os dias nos outlets. Isso é bom. Não precisa puxar o saco do cara para ganhar aumento. Mas, grande Daniel, aquilo que eu te queria perguntar é, para as pessoas que estão agora a iniciar-se no vinho, e tu que tens um conhecimento de vinhos internacionais invejável, porque de facto pelo menos eu como profissional é a grande lacuna que eu sinto, porque como acabo por não ter acesso, não provar tanta coisa, sinto-me muito à vontade com os vinhos portugueses, um bocadinho com os vinhos franceses, muito pouco com os italianos, e depois o resto quase nada. E eu vejo que tu tens uma enorme capacidade de falar de produtores estrangeiros, quase como eu falo de produtores portugueses, que é incrível. E como é que tu o que é que tu aconselhas a quem nos está a ouvir que quer passar por isso e quer que se calhar passar além fronteiras e conhecer vinhos fora de Portugal? Qual é o processo que deve começar, ou como é que tu iniciaste esse processo de... Isso é a melhor parte, que é beber e visitar. Portanto, a melhor forma de conhecer é essa. Claro. Ok. Ou seja, depois depende um bocadinho, não é? Qual é de facto o objetivo. Claro que se for uma coisa um bocadinho mais sistematizada, para o fazer profissionalmente, convém, como é óbvio, ler bastante também, etc. Mas eu acho que visitar e provar e beber e visitar repetidamente é a única forma, de facto, de ganhar esse conhecimento. Porque, e essas visitas regulares e contínuas são muito importantes, porque visitar uma região uma vez é bom, mas na segunda vais questionar muito mais, vais perceber muito melhor. Por exemplo, eu acho que prefiro, na Borgonha é um bom exemplo, eu preferi ir visitar a Borgonha durante 3 dias, depois voltar para Portugal, depois visitar outra vez mais uns dias, depois voltar, do que eventualmente estar lá uma semana ou 2 semanas. Claro que isso também é excelente, mas várias visitas... Sim, até porque a primeira visita você fica um pouco deslumbrado com aquilo, se calhar não consegue... Sim, não consegues questionar... Ter tantas questões, não é? Ou seja, há coisas que depois só colocas, pelo menos eu falo. Tu conheces França bem? As regiões, enfim, não visitei todas. Por exemplo, a região de onde este vinho vem ainda não visitei, mas conheço. Qual é as regiões que não visitassem? Pois sabemos que Borgonha não é. Borgonha não é. Sim. Champagne também de certeza que já lá foste. E Bordeaux também já visitou, que eu sei. Sim, mas também não é de Bordeaux. Exato. Já estamos a eliminar algumas. Algumas bem que França, para o tamanho de França. Sim, exato. Não e Jura fácil. Também não é. Jura também não é, portanto, calma, já estamos aqui. Agora já é fácil. Agora já é fácil. Alsácia também acho que não, também não me parece. Languedoc. Não. Acho que teria eventualmente um bocadinho menos de acidez. Eu acho que se for é do sudoeste, eu chuto para sudoeste de França. Há um vinho que não tem estas notas de mel, de resina, mas que tem uma acidez muito semelhante, que é um Petit Marsangue de Jurasson, que é o Le Jardin de Babylone, que é assim tipo um vinho do Didier Dagnau, assim, qualquer coisa. Era daqueles vinhos que, imagina, aquela pergunta que eu te vou fazer no final, era aquele vinho, se eu pudesse escolher assim um conjunto de vinhos, esse era sem dúvida um que eu não esqueci, um deles. Não era um conjunto, é só uma garrafa. Mas eu dizia, não, mas eu quero um conjunto. Acho que é por aí, por essas zonas. Poderá ser, não sei. Não sei se mas cá podemos desvendar já. Já podemos? Já. Por acaso, o Petit Marsangue também tem várias notas deste vinho, mas não é. Portanto, é um Chenin Blanc do domaine de Juspy, 2014. Loire? Sim. Loire. Do Loire eu nunca diria. Não esperava. Loire é daquelas zonas que eu, sem dúvida, vou ter que fazer uma viagem, porque dizem que é os jardins da França. É muito bonito isso. E é daquelas coisas que eu gostava de agarrar na minha namorada e fazer desde a costa, portanto tem que começar em Nantes e ir até Sancerre de carro, assim passar tipo uma semana e poder ir parando e poder ir provando, porque aquilo de facto é uma região que tu começas na costa brancos, depois começas a misturar, vais para os tintos, depois voltas outra vez aos brancos, vais buscar os Sauvignon Blancs no final, e é uma região que eu adoro.
Tenho pena, acho que não sei se já provaste aquele Le Clos de Serrano, o famoso Sauvignon Blanc de Nicolas Joly. Para quem não sabe, o Nicolas Joly é o pai do biodinamismo, ou um dos pais do biodinamismo. Exato. Não sei se já tiveste a oportunidade de provar esse vinho. Sim. E que tal? Aquilo é mesmo aquilo que dizem? Ou... Sim, é assim, eu acho que é um vinho com uma energia muito textural. Depois há garrafas incríveis, há outras que estão eventualmente um bocadinho menos boas, mas sim, já provei algumas colheitas antigas também. É assim, fantástico. Sim. Vale o preço? Vale. Depende, não é? Eu acho que sim, chega-se a um determinado patamar de preços que depois tem a ver com as... Depende dos vinhos, claro, mas a maioria na Borgonha ou esse tem a ver com a exclusividade. Há 1000 garrafas, há 20 mil pessoas dispostas a pagar X, e no mercado secundário é inevitável, enfim, é praticamente inevitável que os preços aumentem. Pois. E nessa altura nós não estamos ou seja, quando nós queremos comprar esses vinhos, não estamos a lidar apenas no mercado nacional, é um mercado internacional, claro. Todas as pessoas compram online, portanto... Esgota depressa. Sim. Olha, eu nunca iria para o Val do Loire, sou sincero. Mas também por algum desconhecimento da região. Sou sincero. Isto é fantástico. Mas não queria. Mas e qual é o processo de vinificação para ele ganhar isto? Tem algum processo específico? Ou... Aqui, o que é a cor e... Sim, a cor e o... É um bocadinho a idade. 2014. O Chenin também acho que é sempre uma casta que muitas vezes ganha estes tons rapidamente. De resto, ou seja, eles colhem eu acho que aqui foi em outubro as uvas, mas sem botrytis, sem nada, apesar de estarem numa região, neste caso, apesar de estarem numa região que é muito conhecida por vinhos doces, que é uma das coisas que mais gosto no Chenin, é precisamente a amplitude de estilos diferentes que a casta permite, Riesling também. E portanto depois vinificam, fazem prensagem numa prensa de forma relativamente suave, durante 24 horas, fermentação, estagia em barricas, 12 meses, usadas, e depois eles gostam também sempre de guardar em garrafa antes de lançar mesmo para o mercado durante 1-2 anos, acham que beneficia muito, e adicionam apenas um pouco de sulfitos no final, antes do engarrafamento. Para garantir que não... Sim. Eles, nos brancos, eu julgo que eles filtram os vinhos, enfim, na ideia deles, porque têm algum receio de como colocam mesmo muito poucos sulfitos, têm receio de alguma refermentação, eles exportam bastante para os Estados Unidos, etc. E, portanto, preferem filtrar os vinhos brancos, ou pelo menos da última vez que estive com eles. Nunca os visitei, mas já estive com eles, e era essa a ideia deles, era o que eles faziam. Não sei se agora ainda continuam a fazer isso ou se não. Então eles guardam no produtor em garrafa, já porque para Chenin Blanc já é suscetível a uma boa evolução em garrafa. Daí... Sim, eu acho que para eles é importante, ou seja, a forma como eles vinificam este tipo de processo, um bocadinho mais lento, eles gostam de que o vinho estabilize com eles e depois lançar para o mercado. Tem essa possibilidade. Eles não eram, portanto, é um casal que não começou no mundo dos vinhos também, começou apenas... Também eram diplomatas. Eu acho que eles trabalhavam na área de eletrodomésticos, mas não sei exatamente o que é que eles faziam. Porra! E... Nada a ver. Meter um cacho de uvas no micro-ondas. Vamos ver que se mete um cacho de uva dentro da máquina de lavar, o que é que acontece? Compraram uma pequena quinta no Loire, tinham um bocadinho de vinha e depois decidiram começar a fazer vinho há cerca de 15, 20 anos. Boa. Sim, é. Nós temos a seguir um petnat, não sei o que é que tu achas, vamos para o petnat primeiro e depois vamos para o tinto? Eventualmente, o tinto é leve, muito leve. Então, portanto, se quiser, é igual. Então, achas que sim, Daniel? Sim. Então te canta já o tinto. Isto em borra? Não? Merece ser decantado? Não é preciso. Não é preciso? O Diogo já está a tentar sacar. É só pelo mise-en-scène, se calhar.
de cantá-lo, não? Yeah. Mas podes cantar. Mas o Diogo, como é uma pessoa extremamente inteligente e perspicaz, já está a tentar arrancar alguma coisa. Estás a perceber? É verdade, malandro. Isso lá no Brasil a gente chama malandro. Isso é malandro. Mas, Daniel, aqui voltando aqui um bocado ao restaurante essencial, tu fizeste parte da abertura do restaurante, certo? Sim. E como é que é abrir uma estrutura tão grandiosa como um restaurante, estar à frente disso? Porque tu, além de sommelier, és o chefe de sala, não é? Sim. Tratas A equipa é um restaurante pequeno. Sim. Na cozinha, atualmente, como agora começámos a abrir 6 dias, na cozinha são 5 pessoas, na sala são 3, mas durante o serviço são 2 pessoas, portanto... 2 pessoas, ok. Okay. 2 pessoas durante o serviço e a terceira fica onde? A terceira é para ir rodando, sim. Fica em casa, à distância. É para ir rodando, porque como está aberto 6 dias, para toda a gente ter folga. Mas a sala é pequena, a sala tem... Sim, 26 lugares no máximo. 26? Não, assim tão 26 pequeno. não é assim tão pouco. Mas a própria sala é pequena em si. Sim, a sala é pequena. Ou seja, tu consegues ver 2 tudo. vezes a mesa da família no Via Graça. É aquele espaço de vezes de 2. Então, Daniel... Mas é exigente, deve ser de certeza absoluta que vocês não têm muito tempo para respirar quando aquilo está cheio. Não temos, mas não é um serviço demasiado intensivo ao mesmo tempo. Ou seja, é intenso, mas sem termos de estar a correr o tempo inteiro. O menu de degustação tem quantos pratos? Incluindo a sobremesa, são 6 pratos. Estás a ver, o menu também não é muito grande. Sim, portanto, sim. Também ajuda. Pois. Sim, Isso ajuda bastante. Pronto, e não é... Pronto, depois o outro menu é a entrada, prato principal, sobremesa, portanto... Os contactos com as mesas não são tantos. Yeah. A abertura é sempre um momento empolgante, é sempre algo super interessante e tu nunca sabes muito bem o que é que vai acontecer. Até o essencial mudou muito nestes 3 anos. Pois. E a ideia do essencial, primeiro, era uma. Claro que as bases não mudaram, mas... Inicialmente ia ser uma coisa mais simples, aliás, daí o espaço, ia ser uma coisa mais dinâmica, mais corrida, mais bistrô. E depois, por várias razões, muitas das quais não estavam necessariamente nas nossas mãos, mudou para uma coisa um bocadinho mais calma, mais séria, se quiser dizer. Foi um bocado porque, na realidade, os clientes... Assim o ditaram. Exato. Ou seja, os clientes queriam... ir com tempo, não queriam estar a sair a rodar mesas, etc. E nós, ok, então, tem de pagar mais para isso. Adaptar o restaurante aos clientes. Sim, olha, isso de facto é uma discussão que existe muito na nossa área, que às vezes as pessoas que estão à frente dos negócios têm uma ideia e por acaso aí louvo a capacidade de adaptação, mas há muitas pessoas que não têm essa capacidade. Exato. E continuam a bater no mesmo erro porque têm uma ideia de um conceito que, por mais interessante que seja, assim, se tu quiseres vender, sei lá, algo que não tem procura, por melhor que seja a ideia, ou tu adaptas, ou então deslocas a tua ideia para um sítio onde possa haver essa procura. Claro. E de facto, às vezes vemos muitas vezes pessoas constantemente a insistir, não, mas porque é assim, porque foi assim que eu pensei. Isto está projetado desta forma, tem que ser assim, e de facto, às vezes... o Via Graça foi um exemplo disso, que pronto, às vezes há sítios e espaços que nasceram para ter um determinado conceito, e por mais que tu queiras mudar aquilo, é difícil, o cliente vai sempre puxar para a essência, e pronto, a ideia é essencial. Exato. É verdade, o nome foi... Quero dizer um bocadinho, ou seja, se tu fores ao restaurante, vês que aquilo é muito bare bones, não tem grande... Vês a cozinha, vês tudo, portanto é só o essencial na prática. Foi um bocado a ideia do André quando pensou no nome. É super interessante porque tu sentas-te, parece que estás na cozinha de casa. Porque a sala e a cozinha não existe nem sequer uma bancada. Aquilo estás sentado e à tua frente está uma ilha onde as pessoas estão a cozinhar. E estás a ver as pessoas a fazer tudo. Deve ser muito exigente a nível de organização. Porque, de facto, uma cozinha que está mais afastada do cliente permite uma certa, às vezes, desorganização da cozinha, que é normal acontecer, nós também na sala desorganizamos. Mas quando tu estás a trabalhar quase literalmente ao lado do cliente, o mínimo de sujidade ou desarrumação nota-se. E o barulho? O barulho é preciso... E, de facto, isso é interessante. Não há processadores ligados nessa hora. Não, e temos de ter esse cuidado. Pronto, depois era a questão que nós estávamos a falar das aberturas e de coisas que tu só reparas quando estás a trabalhar. E, por exemplo, o essencial no espaço em que está agora, para nós seria muito melhor, claro, ter mais espaço para armazenar vinhos, para armazenar preparações da cozinha.
até para dar um conforto extra aos clientes também. O som já não é um problema, mas, por exemplo, o calor, etc., às vezes pode ser um problema quando está em dias de muito calor, mas, enfim, ok. E a tua carta de vinhos lá, ela é baseada só em nacionais? Ou? Não, temos 35% nacionais, 35% franceses, 30% outros internacionais. Um bocado, mais ou menos, não é? Estas percentagens variam sempre muito. A carta eu faço mudanças 2 ou 3 vezes por semana de alguma referência. A carta é relativamente pequena, temos para aí no total 100 referências, mas muda com muita frequência. Sim. Toda semana está a incluir coisas novas? Sim, a mudar, porque esgotou alguma coisa, portanto, sim, claro, ainda não tive tempo de encomendar, portanto altera-se alguma coisa. Altera-se. E a aceitação do público português com uma carta assim que tenha, por exemplo, 35% de vinhos franceses e outros 30% de vinhos espalhados do mundo, tem alguma crítica nesse sentido por parte do teu público português ou não? Não. É assim, claro que já tivemos alguns comentários ao longo de 3 anos, mas pode-se contar pelos dedos de uma mão. No início, um bocadinho mais de curiosidade, eventualmente, das perguntas. Nunca tivemos alguém a criticar num ponto de vista negativo, mas questionar o porquê. Mas depois, rapidamente, ou seja, atualmente já ninguém o questiona, até porque as pessoas já vão um bocadinho sabendo que é isso que os espera. E, enfim, a cozinha do André é base francesa, portanto... Tem que ter ali a referência. Faz sentido, claro. O vinho e a comida juntarem-se. E na tua visão assim, de sommelier, porque o público português, o cliente português, ele é bairrista, a maior parte deles, não todos, claro. E eu acho que cabe a nós, como profissionais, tentar mudar essa questão. Porque, ou seja, você provar vinhos e você conhecer mais, tem que sair da tua zona de conforto, ou seja, tem que sair dos vinhos do teu país e tentar buscar alguma coisa lá fora. Acha que ainda vai haver muita fricção dessa coisa dos restaurantes terem medo de colocar mais referências internacionais por conta do público português em geral? Eventualmente, mas isso é um erro, porque os portugueses são bairristas, como os espanhóis, como os franceses, como os italianos, e não é por isso que nos restaurantes espanhóis, franceses ou italianos não há vinhos de outros países. Exato. Ou seja, e em França há muitos vinhos de outros países, sejam em grandes restaurantes, sejam em restaurantes mais simples. Claro que nos restaurantes mais simples não há assim tantos, depende um bocadinho depois. Nós temos, como estava a dizer, nós temos sobretudo, nós vendemos mais vinhos internacionais do que portugueses, de longe, e são sobretudo os portugueses que bebem vinhos internacionais. Ou então, nós temos também só para aí 25% dos nossos clientes é que são turistas. Depois devemos ter mais ou menos uns 25% de estrangeiros que vivem cá e 50% de portugueses, mais ou menos. O público português é bem alto. Sim, mas são eles que consomem a maioria dos vinhos estrangeiros, ou então os estrangeiros que vivem cá, e são os turistas que muitas vezes pedem vinhos portugueses, naturalmente, porque querem experimentar. Por outro lado, também, apesar de tudo, temos muitos dos turistas, quando olham para a nossa carta de vinhos internacionais, acabam por escolher vinhos internacionais porque temos bons vinhos. Pois. Aqui falando do tinto, que eu já provei, que sou curioso. Olha, tu também não esperas, meu. Eu sou o único que ainda estou aqui atrasado. Estás atrasadinho. Eu acho que é um Gamay. Tu também não esperas, ninguém provou ainda. Não, provem. Eu acho que é um Gamay. Porquê que achas que é um Gamay? Porque as notas de eu estive lá e acho que já falámos isso num podcast anterior, que eu acho interessantíssima a sinergia que existe entre os produtores franceses. Porque eu fui lá tanto à Borgonha como a Beaujolais, e eles lá em Beaujolais convidavam os produtores. Aliás, os produtores, primeiro que tudo, eram todos amigos, quase pareciam família. Chegavam todos uns assim na casa uns dos outros,
mesas que nunca mais acabavam, cheio de malta que trabalhava e os donos das quintas, e depois começavam a provar uns vinhos dos outros e começavam a dizer, pá, olha, eu acho isto, acho aquilo, pá, este vinho está assim, este está assado, pá, isto está top. E eles trocavam ideias. E acho que isso é pena não haver em Portugal, porque eles de facto ganham muito com isso. Eles melhoram o produto próprio e não é aquela ideia de, pá, eu sou o melhor, eu é que sei fazer, os outros não percebem nada disto. Não, eu não vi isso lá, tanto na Borgonha como em Beaujolais. No norte da Borgonha também fui a uma prova de vinhos e estavam vários produtores e eles trocavam ideias entre si, e no sul também. Mas não é por acaso que em Beaujolais já fazem aquela festa que é em novembro? Acho que é a última quinta, é o lançamento do Beaujolais Nouveau. Do Beaujolais Nouveau. A última quinta de novembro. Que eu vou-te ser sincero, não acho grande piada ao vinho. Porque acho que é assim, não é um mau vinho, mas é um vinho de... É como a gente, aquele vinho que a gente bebe com as castanhas. É um vinho muito específico, daquela altura, para nós bebermos e pronto. Sim, mas ele encontra a ideia que tu estás a dizer, que é a comunhão. A união dos produtores todos. Eles fazem aquela festa, juntam-se todos e provam o Beaujolais Nouveau. É por aí. Não estamos a julgar que já é a qualidade do vinho. Sim, claro. Eu acho que é um Gamay, porque o Gamay, para mim, tem uma nota muito evidente a morango silvestre. E eu apanho aqui é logo a primeira coisa que me veio ao nariz. Tu também já provaste isso sozinho, já te adiantaste. É um batuteiro que está aqui o gajo. É um moranguinho. Depois apanho aqui no final do nariz assim, um mentolado. Vamos lá ver se é isso mesmo. Mas não é um Gamay. O Daniel, não é isto que a gente combinou, pá. Isto é nacional. Mas é um produtor que tem Gamay. Não é nacional, então. Não. Mas não neste vinho. Então, quase podemos dizer que o teu país assim, de eleição é a França? Ou... Eu não sei se tenho um país de eleição propriamente dito. É um bocado complicado. Eu adoro vinhos italianos também. Acho Espanha, Galícia, Jerez, tem coisas incríveis. Gosto muito de vinhos franceses, mas não é necessariamente o país de eleição. Sim. Tenho sempre dificuldade nessas perguntas. É uma pergunta difícil, não é? Sim. Escolher um país de eleição por um gosto teu pessoal. Acho que França é muito versátil. Ou seja, tens regiões que têm vinhos muito diferentes. É complicado encontrar algo que seja exatamente uma nota, um fio condutor em todas as regiões. Mas, quer dizer, não é o único. Tem a Itália, os Estados Unidos, vários países são assim também. Se não é Gamay, eu ia pelo Diogo também. Mas se não é, não tomei mais aranhas, confesso. Sabe que uma vez eu provei um Alsácia que tinha assim essas... Então, Alsácia? Um Pinot de Alsácia? Acho que não. Não sei. Eu provei uma vez um Pinot de Alsácia que tinha essas... É blend ou monocasta, para começar? É blend ou monocasta? É monocasta. Pois... Porra. Se for Pinot é uma grande surpresa. Nunca apanhei um Pinot assim. Mas eu também não. Eu já provei um Pinot que não era assim, claro, mas era parecido. Tinha Alsácia. Alsácia. É assim, não é da Alsácia, porque normalmente as garrafas alsacianas não são exato, são mais normalmente. Isto não é uma regra. Yeah. Mas olha, eu não sei mesmo. E falando da distribuição, tu estiveste na distribuição, voltaste outra vez para a restauração. Como é que tu te vês no futuro? Ou seja, tu pretendes continuar na restauração ou achas que queres fazer assim híbrido? Achas que deves estar num projeto só? Qual é o... Daqui a uns anos, onde é que a gente vai encontrar o Daniel? Não, eu fui para a distribuição, para a importação e distribuição, para ajudar um amigo que estava a começar um projeto e também para ter o essencial. Portanto, eu tive nos primeiros 2 anos do essencial e é incrível, adoro-te. Senão não tinha voltado, mas tinha um grande inconveniente, é que na altura estava aberto 5 dias por semana e a equipa eram só 2 pessoas na sala e portanto eu não tinha grande disponibilidade para viajar. Quer dizer, viajava nas minhas férias para ir visitar produtores lá fora, basicamente, porque
não havia pessoas, ninguém era substituível, não havia ninguém que desse para substituir. E, portanto, tinha esse inconveniente. E então eu decidi, durante cerca de 1 ano, sair da restauração para ter essa possibilidade de ser mais fácil, um bocadinho maior flexibilidade a viajar e conhecer as regiões e os produtores mais a fundo, não só nas minhas férias. Até para a minha namorada era um bocadinho chato, ela adora viajar e não se importa nada de viajar para regiões vínicas, mas era um bocadinho, mas por exemplo, não podemos ir à Índia porque não há vinho, quer dizer, há vinho, mas há vinho na Índia? Há vinho na Índia? É sério? Muito forte em Cabernet Sauvignon, por exemplo. Inclusive tem 2 vindimas por ano. Porra, não sabia disso, cara. Também não sabia, não? Mas, enfim. Mas provaste alguma coisa de lá? Não, nunca. Ela já foi à Índia e já provou, diz que não prefere cerveja. Ela não gosta de cerveja, portanto. Ok. Imagina. É um indicador. Imagina como deve ser o vinho. É bom para meter no molho de caril. Mas não, a restauração é algo que eu adoro, é uma área que eu adoro e, portanto, a ideia sempre foi voltar e continuar na área da restauração e enfim, à frente de um restaurante. A importação, distribuição é uma área interessante, engraçada, foi super challenging. Sim, e educativo também, conhecer um bocadinho o outro lado, mas de longe eu prefiro trabalhar em restauração. Então é bom, né, Daniel? Ainda mais para você que era para ser um diplomata, até agora não me entrou na cabeça ainda, mas tudo bem. E ter esse contato com o cliente, estar ali a conversar e contar histórias. O Diogo, aliás, faz isso muito bem, contar histórias para os clientes dos vinhos. Inclusive, quando ele não sabe, ele inventa. Já houve, assim, alguma história caricata que tenha até acontecido, algum episódio caricato que queiras partilhar aqui connosco? Com clientes? Com clientes. Não, quer dizer, há coisas engraçadas, mas não... Já há vários clientes que se tornaram amigos, mas não, assim, caricato, não há assim nada. Nada assim chocante. Nada assim, imagina aquele cliente que diz assim, pá, porra, este gajo, imagina, já me aconteceu e a gente já partilhou aqui, imagina, tu dares um vinho, sabes que o vinho é ótimo, sabes que o vinho está bom e o gajo continua-te a dizer que aquilo não presta ou que não... Sim, eu por acaso lembro que me aconteceu uma vez, inclusive de uma garrafa que foi a própria pessoa a escolher, que é sempre uma situação um bocadinho delicada. A nossa política no essencial é mesmo, ou seja, se a pessoa não gostar, trocamos. Troca-se o vinho. Sim, é indiferente. Eu, se tivesse um restaurante, a política era, se a pessoa não gostar, paga e troca. Não, é porque assim, isso é um bocado... Porque imagina assim, eu vejo o vinho como um prato. Eu não. vejo o vinho como um prato. Se tu pedes, imagina, se é assim, pedes um bife do lombo. O bife do lombo não vem no ponto que tu pediste. Ou o bife do lombo não sabe bem, ou não está bem temperado. Sim. Ok, tudo bem, a responsabilidade é da cozinha. Que não é da cozinha, é do restaurante, porque a cozinha é o restaurante. Então, trocamos o prato, ou fazemos um novo, ou a pessoa escolhe um diferente. Agora, o prato vem em condições, a carne no ponto, bem temperada. Não gosto. Então não gosto. Mas não é meu. O senhor escolheu e o vinho é igual. Se tu sugeres, a batata quente está do teu lado. Olha, eu quero um vinho assim, tenho um vinho que acho que você vai gostar e ele não gosta, acho que sim. É profissionalismo trocar o vinho. Claro agora, não, eu quero este. E depois... Não, mas era isso que eu ia falar. Imagina, você deu a carta para a pessoa. A pessoa não aceitou, porque normalmente eu quando entrego a carta digo sempre, olha, se precisar de alguma sugestão, alguma ajuda, alguma indicação, esteja à vontade. Eu faço a mesma coisa, mas imagina, você deu a carta para o cliente abriu, foi para frente, voltou para trás, foi para frente de novo, tá ali meia hora com a carta na mão, escolhe um vinho, então, quero este. Você olha, sabe já o que ele vai comer e pensa assim, olha, se calhar esse não é uma boa escolha, não, mas eu quero esse. Sim, depois você abre. Aí o cliente vai lá, prova. Não gostei muito. Você vai fazer o quê? No essencial nós trocamos, sem problema. Prefiro isso do que... Eu gosto de todos os vinhos que tenho na carta, portanto, no dia a seguir eu bebo, não há problema. Não se estraga. Mas, não, então vendemos a copa, etc. Não há, num pairing, enfim, não há problema. Eu prefiro isso do que... É que você consegue rentabilizar essa garrafa num pairing ou vender a copa. Mas imagina que eu não tenho um pairing no meu restaurante, eu não tenho um menu de degustação. Eu percebo, nem todos os restaurantes têm essa política, mas eu prefiro que a pessoa esteja, sobretudo como nós temos muitos vinhos internacionais que
eventualmente nem todas as pessoas conhecem, as castas, as regiões, etc. Prefiro deixar que as pessoas... E digo isso logo. Se não gostar, nós trocamos, escolhemos outra coisa. Porque, do que estar preocupado que as pessoas ficarem mesmo um bocadinho... um vinho dos mais caros da carta? Sim, nós não temos vinhos de 1000 euros. O vinho mais caro que nós temos na carta é 500 euros. Imagina se acontecesse como... Eu bebo no dia a seguir, não há problema. Talvez, se calhar essa eu guardava para o fim de semana com a minha namorada, mas não há... Não. Porque eu, por exemplo, aconteceu-me isso no outro dia, ontem. Um cliente diz, não sei o que era um Chablis, mas os que vocês têm aqui são muito caros. E eu assim, estás no Ritz, queres barato? Também. Chablis é caro. Sim, mas pronto. E eu disse assim... mano, o que é caro para um cara que paga 1.300 a diária de um hotel? Mínimo. Pois, também é verdade. Não é? Eu disse assim, o que é caro para um cara desse? Se você não quer um Chablis a este preço, eu trago-lhe um vinho português, branco, mais barato, dentro desse estilo. Mas os vinhos portugueses são doces. Eu assim, desculpe perguntar-lhe, quantos vinhos portugueses o senhor provou? Portos. Um ou dois. Ouça, nós temos se calhar mais de 2.000, sei lá, mais de 3 ou 4 mil brancos. E se calhar provou vinho do Porto. Olha, eu vou-lhe trazer... 1 ou 2. Quinta do Valado Branco, o Porto e o Tawny. Olha, vou-lhe trazer um branco e o senhor vai gostar. Trouxe-lhe Poço de Lobarinto. Vinho com mais acidez que aquilo. É difícil. Dei-lhe a provar e ele não gostou. Mas é porque eu acho que daí ele já não gostou porque você entrou em fricção com ele. Ele estava a emberrar já. Exatamente. Imagina, ele pode até ter colocado na boca. Às vezes a minha mulher faz isso comigo. Cozinho, quando a gente briga, vou lá, cozinho e pergunto pra ela. Isso tá bom? Ela come, nem responde. Mas ela tá comendo, eu tô vendo, tá bom. Mas ela vai falar o quê? Falta sal. Tá sabendo? É a mesma coisa, mano. Você entrou em fricção com o cliente. A partir dali... Você pode abrir a melhor garrafa que você tiver, o vinho tá perfeito, aquele vinho é top e ele bebe e fala... Não, mas calma, nunca provei isso na minha vida. Mas ele vai falar assim, mas sabe de uma coisa? Não gosto. Olha, não gostei muito da atitude desse gajo, então sabes do que é? Olha, não gostei. Não, mas até não houve fricção. Não houve fricção que eu disse, olha, o senhor vai confiar em mim, eu vou-lhe trazer um vinho, o senhor, se não gostar não há problema. Disse-lhe mesmo assim. Porque não havia problema. Aquele vinho, claro. Não vendo a ele, vendo a outra copa. Não estou preocupado. E ele, não me leva mal, não gostei. Não há problema. O que é que quer beber? Chablis. Vamos a Chablis. Beber o Chablis. Eu tive o trabalho de agarrei nos dois e provei, os dois, fiz esse autoteste a mim próprio. Provei o Chablis, e tu não conseguias, sabias que eram diferentes, né? Era a diferença de um vinho de 250 euros para um vinho de 60. Não é óbvio que há diferenças. Agora, tu, em termos de perfil e de amplitude de boca, eram muito semelhantes. Pronto, só que é aquela malta que está habituada sempre a beber aquilo e quando sai do registro fica maluco, já não consegue. Se eu lhe tivesse, também é isso. Ali não posso fazer isso, mas se eu lhe tivesse tapado a garrafa, ele não sabia. Ele bebia aquilo. Nós, felizmente, no essencial temos bons clientes, portanto, não é muito, muito raro. Mesmo nessa situação dessa pessoa, ele depois disse: Não, eu fui eu que escolhi, eu fico com a garrafa. Eu disse: Mas não se preocupe. Enfim, e depois ele continuou a beber. Eu fui lá até uma terceira vez, voltar a dizer: Mas está a gostar. E depois ele começou a gostar. É muito raro nós termos uma situação, de facto, uma pessoa não goste do vinho. Se isso acontecer, nós trocamos. Por acaso, há relativamente pouco tempo também aconteceu uma pessoa, eram estrangeiros. Eu várias vezes perguntei se precisavam de ajuda. Eles escolheram o primeiro vinho, gostaram muito, e depois no segundo vinho, e não precisaram da minha ajuda, não queriam a minha ajuda. E depois no segundo vinho escolheram um Vin Jaune, do Jura, do François Rousset Martin. E eu conheço Vin Jaune, sabe as notas, e ele, não conheço. E eu, ok, não é um vinho típico, clássico, não é? Não é fácil. Não é fácil e habitualmente não é um vinho que pode acompanhar uma refeição, mas não é um vinho típico para acompanhar um prato principal, não sei que seja... Enfim, há pratos clássicos franceses que são para acompanhar, que são muito conhecidos por fazer a harmonização com o Vin Jaune, mas não é assim uma coisa óbvia, sobretudo para quem não conhece. E ele pediu e adorou e bebeu e tudo feliz. Aconteceu-me isso uma vez porque o cliente pediu o Vin Jaune porque viu lá, porque o blend era Chardonnay com... Não me lembro da outra casta, mas acho que é Savanha. Exatamente. E ele viu lá Chardonnay, quer isto, pediu. E eu perguntei-lhe assim: o senhor sabe o que é que está a pedir? Não, sei, um russo.
Mas não foi ali. Também não podes ir. Também tu entras a pé. Pois é. Não. O Diogo parece a SWAT entrando na casa dos bandidos nos Estados Unidos. É TNT na porta, bum, bora todo mundo lá para dentro. Mas não foi ali, foi no jardim. Era um russo que estava a beber champanhe. E eu já... É assim, e o Pedro sabe disso. Um cliente entra e eu faço-lhe a radiografia completa. E eu sei... Aprendeu com o pai aqui, não? E eu sei... Eu consigo apostar, e já fiz isso várias vezes em vários sítios onde trabalhei, eu aposto com os meus colegas o que é que ele vai beber. Eu disse assim, olha, este cliente vai beber isto. Olha, no outro dia, no Ritz, um colega meu até se começou a rir. Mas como é que sabias? Não sei o quê. Fala assim, Pedro. Um casal entrou e disse assim, olha, aposto contigo, estes senhores vão ficar pela água. Mas como é que tu sabes? Sim. Vai lá e pergunta. Não bebe álcool, só fica com água. Porque tu consegues perceber pela postura corporal. E aquele cliente era um cliente russo que era mesmo aquele russo que gostava de beber o vinho porque era caro e pronto, e pelas castas. E ele bebeu um Bilcar de Salmão Rosé e pediu-me um Vanjane. Eu assim, este gajo ele não sabe o que é que está a pedir. E eu disse assim, olha, o senhor conhece este vinho? Já provou alguma coisa parecida ou não? Não, mas é bom de certeza. Tenho certeza, é porque isto é um vinho muito específico. Não, mas é isto mesmo que eu quero. Ok. Abri a garrafa. Pois. Eu disse, olha, eu tinha-lhe avisado. Isto de facto tem Chardonnay no blend, mas é uma porcentagem mais pequena. Isto é um vinho muito específico, que leva uma oxidação na barrica e portanto isto é... mas não se preocupe que a gente bebe. Eles beberam na mesma. Não foi por aí. Mas de qualquer das formas... Era cliente de status. Yeah. É o cliente que escolhe o vinho do lado direito. Vou ver aqui qual que é o mais caro. É este. Olha, quero este. Mas é verdade. Mas às vezes... A maior parte dos clientes é russos também, eu noto muito, e angolanos também, especificamente. Olha, não tenho tido. Não tenho tido... Sim. Não, mas... Sim, escolhem pelo preço. Escolhem pelo preço. Escolhem pelo preço. Daniel, estás com o copo vazio? Mas se calhar já podemos... Sim, podem revelar. Podem revelar, se quiser. Deixa eu abrir. Eu gosto de abrir isso porque faz lembrar o Natal. Parece um ovo Kinder, não é? Não, isso é Páscoa. Então vá, grande Pedro, abre aí. Vamos lá. Gosto mesmo de fazer isso. Acho que a gente tinha que fazer mais provas cegas aqui no Minha Rolha. Sim. Até porque a gente tá mal. Até podemos... eu abri até do lado certo, olha. Queres ver o rótulo? Tá aqui. Aí, para dar um close. Borgonha. É um produtor na Cotonui, na vila de Comblachian. Sim, Pinot Noir. Cheguei na Pinot Noir. Acertei a casta, pelo menos, mas não é a região que eu queria. Mete só lá, assim, para dar o close. Boa. Para mim isto nunca seria um Pinot Noir. Eu já tinha provado um Pinot Noir de Alsáce com essas notas. Por isso que eu veio na cabeça o Pinot, mas nunca imaginava que era da Borgonha. Mas achas que isto é o registro clássico ou fora do... O produtor faz aqui alguma coisa para ter este... Não faz. É um produtor que faz bastantes experiências, não neste vinho em concreto. Ou seja, experiências... Eventualmente para a Borgonha tem algumas ânforas e ovos de cimento, etc. Portanto, não usa apenas barricas, mas neste vinho em concreto são apenas barricas. A vinificação é clássica, né? Ou seja, no sentido da Borgonha. Portanto, não há assim uma grande... Ele não faz grandes coisas muito diferentes. Mas é um produtor que trabalha de forma muito consciente, só também 10 miligramas de sulfitos no engarrafamento, ambos os produtores biodinâmicos, portanto, não colocam nada. Foi um produtor que eu gostei muito de visitar. Ele é meio assim, tem um ar assim um bocadinho hippie, parece assim meio... Logo faz um pinot com cannabis, infusão de cannabis. Não sei se não caiu para lá alguma coisa, é possível. Conhecendo, é possível que tenha caído para alguma coisa. Para a barrica, se calhar é daí. Mas tu tens... o primeiro approach é super... parece displicente, assim um bocadinho sem grandes preocupações, mas depois o trabalho é super preciso, tanto na vinha como na adega. Os vinhos são todos muito, muito bons. E é interessante provar os vinhos, por acaso, na questão
da agricultura. É interessante, foi uma visita interessante porque era muito evidente, provando na barrica, os vinhos, ele tem, é praticamente só uva própria, e depois há duas referências que são de uva comprada, porque ele não tem nenhum, digamos, topo de gama, não tem nenhum Grand Cru de vinha própria, e portanto compra alguma uva de, acho que é de Clos Vougeot, e de Meursault, para brancos, da Vila de Meursault, e para ter coisas de um patamar consiga ter um preço mais elevado, e tu notas que, apesar de serem vinhos que teoricamente seriam melhores em termos dos climas em que fazem parte, na realidade tu notas uma diferença muito grande em que os vinhos que ele próprio faz o trabalho na vinha têm uma energia muito superior comparativamente com os outros. E esse teu gosto todo, Daniel, pelos vinhos franceses surgiu por conta do Essencial, ou isso já vem antes? Bem, é assim, eu por acaso trouxe 2 franceses, mas já visitei várias regiões italianas, muitas espanholas, portanto não é apenas França. O gosto pelos vinhos internacionais é um bocadinho o gosto por conhecer coisas novas e viajar, mas como também já visitei muitos produtores em Portugal. Qual foi esse o vinho mais exótico que você já provou, tipo de um produtor estrangeiro? Exótico? Exato. Não sei. Uma coisa assim mais... Fora da caixa. Fora da caixa, completamente. Tipo a Gabi, por exemplo, falou de um vinho de Malta com cannabis. Exato. Por isso que eu falei agora na brincadeira que ela, sim. O episódio da Gabi, até que nós estivemos lá assistir, foi o primeiro da segunda temporada. Ela disse que viajou a Malta e provou um vinho de Malta com infusão a cannabis. Qual foi assim para ti o mais... Ou sei lá, um país assim que você foi conhecer e pensava que o vinho não seria grande coisa e no fim te surpreendeu? Alguma coisa assim nesse sentido, exato. Não, é assim, não sei se eu já visitei assim algum produtor que tivesse de facto um vinho que fosse completamente fora da caixa ou que conheceu hoje, mas por exemplo já trouxeram um vinho da Dinamarca. Olha, que eu não estava à espera. Enfim, não é um país era clássico. Ice wine? Não. É um vinho tranquilo de um produtor de vinhos super natural e a pessoa que me trouxe também está muito dentro dessa escola, dessa filosofia, e portanto eu estava ali com algum receio, não era com receio, mas não sabia bem o que esperar daquele vinho, mas o vinho surpreendeu-me muito pela positiva. Não é um vinho top, incrível, mas ótimo. E já provou alguma coisa do Brasil ou não teve oportunidade? Já provei um espumante, lembro-me que a Bruna do Black Sheep me deu a provar, mas sinceramente não me lembro de quem era o produtor. Nos Estados Unidos bebi vários vinhos de uvas de híbridas, não de vitis vinifera, mas quer dizer, isso não sei se é bem exótico, eles lá têm uma cultura bastante grande desse tipo de castas, de variedade. Qual é que era... Até no México fazem vinho, cara. Eu descobri isso há dias atrás, nem sabia. Em Barra Calico, sim. E qual é que era a casta do vinho dinamarquês? Era uma mistura, era um blend. Eu acho que tinha uma híbrida também. Depois eu acho que tinha uma percentagem de Riesling e depois não me lembro do que era. Okay. Mas era assim 3 ou 4 castas. 2 delas acho eu híbridas. Okay. E tu achas que países que não produziam vinho vão começar a produzir? Quer dizer, acho não, sim. Inglaterra é um sítio óbvio. É espumantes, né? Já chegaste a experimentar aquele espumante do Master Sommelier que faleceu, acho que o ano passado? Que fez que triste. Ele fez um evento histórico que foi o Jurado de Paris, que foi quando ele foi uma prova cega entre os Cabernet Sauvignons franceses com os Cabernet Sauvignons dos Estados Unidos na década de 50, em prova cega, e que os próprios franceses deram mais pontos aos americanos do que aos próprios franceses. Isso é que é giro na prova cega. Isso é que... Então, e ele teve uma quinta no sul, exatamente, e que mandou o solo, uma amostra de solo a um amigo dele, e o amigo ligou-lhe: tu não me dias estás em Champagne? Não, isto é Inglaterra.
E ele começou a produzir fez uma produção de espumante em Inglaterra, porque o solo de uma parte da Inglaterra é igual ao de champanhe. É mais no sul. Essa coisa de prova cega... São bons? São. Não, os espumantes ingleses, não apenas espumantes, agora também estão a fazer cada vez mais vinhos tranquilos bons, mas os espumantes têm coisas muito boas. É mais no sul, não é? Sim, é no sul da Inglaterra. É pena que não se apanha nada cá. Ainda nem à procura, tinha que se mandar vir de lá. E agora com o Brexit é mais complicado fica caro. Mas é pena porque gostava mesmo de experimentar. Mas também podes ir lá, não é? Sim, é o melhor. Inglaterra é um país incrível para beber vinho. E é fácil ir. É fácil. Sim. Em 1 hora ou 2 estás um barco a remo. E dá para ir a nado também e tudo. Olha, essa coisa de prova cega é curioso, né? Não sei se vocês viram a notícia. Foi veiculada, não é? Sim. De um pessoal lá em Bruxelas, não foi? Mandaram um vinho para um vinho de supermercado de €2,5. Eles trocaram o rótulo, trocaram o nome e mandaram um vinho lá com um nome mais pronto, um pouco mais pomposo. Um nome já vestido com casaco de pele, tá vendo? Yeah. E pronto, e teve lá uma nota máxima. O que é que tu achas dos concursos mundiais internacionais de... Não presto muita atenção. Bela resposta. Está respondido. Sintético e cirúrgico. Não, mas é verdade. É uma coisa que... É assim... os concursos, eles estão aí para julgar de forma, não é... cega. Então, aquela cena do gosto, cada um tem o seu... mas é assim, mas estamos a ver. Imagina, mas as pessoas que estão a provar não vão só ao gosto, né? Tem uma data de critérios, faz uma claro, eles têm uma data de critérios, mas agora o que é estranho imagina, é um vinho que supostamente é mau, como é que foi avaliado? Tá bom, mas se é um vinho mau, mas é um vinho consensual... Na realidade, eu tinha visto a história um bocadinho no Instagram, mas não tinha ligado propriamente. Mas depois fui ler um bocadinho com mais atenção e, na realidade, nesse concurso, qualquer pessoa se pode inscrever-se para ser jurado. Exatamente. Não és profissional. Não é profissional, exato. Ou seja, critério... Zero. Os critérios já caem por terra, não é? Não, será muito mais pelo gosto e não por por uma coisa objetiva. Exatamente. Ou seja, esse os critérios profissionais de um concurso desse já não existem. Sim. Qualquer pessoa pode ser um provador. Sim, ou seja, acaba por não ter muita credibilidade. Né? Então, mas aí é que está o problema, porque imagina, da forma como a notícia foi veiculada, você descredibiliza todos os concursos, e não é verdade. Claro. Aquele concurso em específico tem uma forma diferente de ser regida. Claro. Não é? É clickbait. Sim, exatamente. Eu acho que era muito... Puro e duro. Exatamente. Agora tem muitos concursos por aí que são muito sérios, não é? Sim. Não é qualquer pessoa que está ali a aprovar. Ainda há pouco tempo o Daniel Passos, nós fizemos uma live com ele e com o Arthur, foi a um concurso qualquer desses também, não é? Exatamente, eu acho que foi no... Trás-os-Montes. Confraria do Douro. Confraria do Douro, sim, qualquer coisa assim. Teve lá também. Então, agora vamos ter um vinho que eu acho que já falei aqui, alguns, em algum dos programas. Isto é um Pet Nat. Não é bem um Pet Nat. Não é um Pet Nat. Diz aqui, bebida aromatizada à base de vinho. Assim, mas pronto, essa é uma bebida que é um vinho, mas não pode ser chamado de vinho. Isto é produzido na região dos vinhos verdes, com avinhão, alvarinhão e mais uma casta. Mas eu sei que no processo de fermentação, e se calhar é por isso que é dito que é uma bebida aromatizada, porque ele, no processo de fermentação, eles adicionam água. O Daniel está-se a rir. E pronto, basicamente isto termina a fermentação na garrafa, faz apenas uma fermentação. E o produtor é o Vasco Croft, que há bocado falamos. Exatamente. Isto foi um vinho que foi-nos dado mais uma vez pela nossa parceria. É verdade. Virgo Wines. Temos aí, até vou pedir ali ao Eric, por favor, se puder colocar aqui na tela a Virgo Wines. Quem não sabe, a novidade é que o Meia Rolha Cast agora tem aqui uma parceria com a Virgo Wines. A Virgo Wines é uma loja de vinhos online, não é? Então acessem lá www.virgowines.com e se usarem o cupom de desconto MEIAROLHACAST10, vocês têm 10% de desconto na compra aí que fizerem lá no site da Virgo Wines.
aproveitem o cupom, aproveitem o portfólio da Virgwines, que é um excelente portfólio, tem lá muitas novidades, muita coisa restrita. E já provámos um. É verdade. Foi o Riesling. No episódio anterior provamos um Riesling do Alentejo. Riesling do Alentejo, atenção. E atenção, surpreendeu. Surpreendeu. Eu não estava à espera que fosse... Ou seja, estava um bocado reticente acerca da casta ser plantada no Alentejo, mas muito bom. Atenção. Exatamente. Foi ali um vinho que teve a enologia... do Arrepiado. Arrepiado. Exato. A enologia do Antônio Massanita. Yeah. Então, surpreendeu pela positiva. Surpreendeu e muito. agora vamos aqui provar este vinho, o Evoé. Então, já sabem, pessoal de casa, birgwines.com. Evoé ou não? Evoé ou não. E o nosso cupom de desconto é RolhaCast10. Epá, isto aqui no aroma faz-me lembrar cerveja, meu. Por acaso não ia faz? falar isso de cerveja tipo de trigo. Apum. Hã? Apum. Mas faz, não faz? Faz lembrar cerveja, exato. É assim, é um vinho de... Sei lá, estás ali numa de... Experimentar, exato. Não, para estar na piscina, tranquilo. Exato, era o que eu ia falar. Tipo, I don't care. Estou lá. Beirinha da piscina. Estou a ver isto. Devíamos ter começado por isto. Também acho que sim. O que é que tu achas, Daniel? Que achas, o Daniel? teu silêncio é... Daniel, nós escolhemos esse vinho na tua presença. Aliás, a escolha desse vinho foi mesmo por causa de ti, porque imagina, és um sommelier, faz pairings e não sei o que. Então estamos aqui a dar uma coisa que se calhar já tinhas provado ou não? Não. Pois, era o que eu imaginava. Então, agora estamos aqui, trouxe uma coisa que é diferente. Sem dúvida. É diferente e é muita fruta vermelha. Olha, tem só e temos aqui graus. que ver o que um outro profissional, que não seja, porque nós somos suspeitos. Nós não podemos falar mal porque é parceria. Mentira, não é por isso. Nós somos suspeitos, mas assim, é claro que a gente queria uma opinião de um outro sommelier que não tivesse vinculado diretamente ao Meia RolhaCast. Tem só 6 graus de Álcool. 6 graus de A álcool. pessoa pode exato. beber 3 garrafas e não fica bêbado. Exatamente. 4.000 garrafas. Mas é isso que eu acho É uma produção pequena, né? o que o Daniel estava a falar é precisamente isso. Eu acho que é um vinho que tu estás descontraído a beber e daí também, se calhar, no processo de vinificação, também para ter um bocadinho menos de álcool. De álcool. Eu bebia tranquilamente, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É um vinho consensual, é um vinho de refrescante, de estar ali mesmo naquele registro descontraído. Aliás, não concordo que seja consensual. É um bocado Não, consensual. eu acho que é um bom vinho para quem está a começar. Aliás, Exato, exatamente. quem quiser ir à Virgwines, se quiser um iniciante no mundo dos vinhos, pode Eu acho que pedir, isto, por exemplo, pedir este para... Ou até mesmo para quem é profissional e nunca provou algo diferente. Sim, exatamente. Aqui a opção. Isto eu acho que fica bem, por exemplo, com sardinhas. Exato, olha, excelente. Agora na época das sardinhas, dos Santos. Olha, é verdade, boa ligação. Eu acho que isto ficava muito bem com O sardinhas. sommelier do Ritz é outra coisa. Sim. É outro nível. É outro nível. Eu sinceramente, assim, acho que o aroma não me prende, mas depois na boca, Sim. muita água de tomate, aquela... Pá, é aquilo que vocês disseram, acho que é um vinho... Um gazpacho. Exatamente, é aquele vinho de verão, uma pessoa está sentada à beira da piscina, está a comer uma salada, uma sardinhada. uma sardinhada com esse vinho. Ficava mesmo bom. E combina agora com os tempos que estamos a viver. Exato. Quais são os tempos que estamos a viver? Santos. As pessoas quando forem ver isto já passaram os Santos, provavelmente. Não, acho que não, porque é daqui... Não, claro. A única coisa que eu não aprecio muito nos petnates, e já provei alguns, provei o humus, provei o uivo, o rosé e o branco, é que tem este cheiro a fermentação. E é a única coisa que eu não aprecio muito nos petnates, porque gosto, por exemplo, dos vinhos que nós provámos agora, os varietais, que têm aqueles aromas das castas, mesmo que seja blend ou não, e este aqui tem um cheiro muito a fermentação. É mais fermentação. E eu não aprecio muito, porque também não sou grande apreciador de cervejas, se calhar por aí. Okay. Se calhar quem aprecia cervejas aprecia estes aromas. Mas depois na boca, muito agradável, fresco, uma bolha muito elegante, nada muito agressivo. E depois aquela frutinha vermelha, acho que isto é... É bom, é bom. Verão é top. E para quem quer iniciar, como eu tinha dito, é um bom vinho, sem dúvida. Para quem quer iniciar, para quem está nas férias de verão agora. Sim. Olha, é verdade. Um brinde, é um desafio, é um brinde
essas coisas fora da caixa. E já agora agradecer a tua presença, Daniel. Obrigado. Daniel. E tem aquela a pergunta. A pergunta, final, Daniel, claro. é assim: se o mundo acabasse amanhã, qual seria a garrafa de vinho que tu ias abrir agora aqui connosco ou em casa com a tua namorada? Não sei. E assim, o lugar não se sabe onde está, porque imagina, o mundo ia acabar. E pronto, tinhas ali o benefício de instalar o dedo e ter aquela garrafa de vinhos que... Bem, nesse caso eu acho que preferia, nesse momento preferia estar com a minha namorada do que com vocês. Nós compreendemos e aceitamos. Okay. Claro que sim. No meu caso, para eu estar com a minha namorada é porque é mesmo o fim do mundo. Portanto... Pô, então para mim é o fim do mundo todo dia. Brincadeira. Ela vai estar claro que eu estou a brincar. É só para ela ficar brava depois, estás a ver? Minha esposa ela fica brava com essas coisas. Quando eu falo aqui cenas, nossa, tipo... Ela, mas depois em casa ela me desconta. Mas eu já percebi a tua tática, é para depois fazer as pazes. Claro, tu és muito esperto. Claro que sim. Claro que sim. Não, acho que seria provavelmente um vinho italiano do Le Bon Si de Tram. Se fosse o 2016 ainda melhor, porque foi o primeiro vinho que eu bebi com ela no Vinovero. E portanto seria eventualmente esse vinho. E estamos a falar um vinho com que castas? É quase 100% de Sangiovese. Okay. Encorpado ou... Não demasiado, não. Como é que é o nome do vinho? O vinho é Le Tram. O produtor chama-se Podere Le Bon Si e a produtora é a Giovanna, não me lembro do apelido. Isso é aquele que eu levei na tua casa aquele dia. Estava com rolha. Lembra-te? Espero que não tenha. Se fosse o fim do mundo, espero que não tenha rolha. Não era. Lembra-te? Epá, não. Estava lá eu, você, a tua esposa, a Lina. Pois, se fores na minha casa, serás aquela minha esposa. Claro, a menos que alguma coisa mude e podes lá encontrar outra, mas acho que não dá, não há espaço. Mas lembra que a gente fez lá um jantar e tudo? Eu levei um vinho italiano, até nesse dia a gente bebeu bué da vinho, tive de dormir lá na tua casa até e tudo. Tem um rótulo muito simples. Não, mas imagina, a minha namorada... Não se esqueçam que isto está a ser gravado. Para teres uma noção, a minha namorada fez um cheesecake assim deste tamanho e não sobrou nada. Foi um quarto de cheesecake para cada um. Aquilo foi comer até... Não, mas também a gente bebeu o quê? Quase mais de uma garrafa por pessoa. E depois inclusive, no final ainda o whisky. Houve pessoas no grupo, que eu não digo quem, que foram à casa de banho à noite falar com o Sr. Gregório, porque aquilo... Não fui eu. Não foste tu. Eu também não fui. Portanto, já estava separado depois. Eu também não fui, porque eu não estava lá. Mas pronto. Eu sei que a gente bebeu bastante e um dos vinhos que eu levei foi esse. Que, aliás, eu comprei novo no Vero também. Comprei a garrafa. Pronto. Seria esse vinho, provavelmente. Ok. Boa. Mas pronto, o Daniel está a puxar as memórias, né? Beste esse vinho com a tua namorada, esposa? Sim, namorada. Pronto. Vai pedir em casamento já? Estou à espera que ela faça o pedido. Para ser diferente. Concordo. Porque aqui este levou a dele para o Egito e pediu em casamento. Este levou a dele para o Tenerife e pediu em casamento. Eu, a minha no Brasil, pedi em casamento e já casei na semana seguinte, que era para já não ter hipótese. Porra. A minha, ainda estamos a organizar a coisa. É isso, é com calma. Está certo. Mas já tens, se puderes dizer, claro. Previsão de ano. Epá, eu acho que é assim, há de ser antes de 2100. 2100 há de 32 de fevereiro, antes de 2100. Antes de 2100, certo. Vá, antes de 2050, que é para a gente cortar a meio. Antes de 2050, também está certo. Tá bom. Não, mas há de ser entre este ano e alguns seguintes. Portanto, não... E os 10 próximos. Não sei. Mas há de ser em breve. Eu pedi a minha no dia 25 de dezembro, no Natal, na noite do Natal. No dia 7 de janeiro a gente casou. Pô, tu és precoce. Não, há de ser para o ano, provavelmente. Para o ano a gente resolve isso. Quando é que é a data? Mais ou sei, menos? Ainda não está a data marcada. Mas já estava tudo. Mas não pode coincidir com a minha, porque eu já revelei no episódio anterior que também vou casar. É pá, vê lá se pelo menos não coincide, que é para não bater aqui com meia rolha. Coincide com a mesma, olha, reduz despesa. É pá, um brinde a isso, pá. Um brinde ao Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco nesta bancada meia rolha. Nesta bagaça. E ao pessoal de casa, muito obrigado, não é, Diogo? E subscrevam o nosso canal. Vão lá ver os nossos vídeos anteriores, o que a gente tem feito aqui. Não é nada de especial, mas vai lá só pra dar like, tá a ver? E ajuda a gente. Não, brincadeira. Vão lá que tem aí muita
teve muito episódio bacana, não é? Muito mesmo. O do Arthur, da Maria João, do Pedrones, O do Mark. do Mark. Só para referir alguns. Exato. Ou seja, vão lá ver lá atrás também. E já nesse vídeo, deem, por favor, o like. Comentem. Qualquer coisa que vocês queiram comentar. Se quiser xingar, a gente pode. Só não xinga o convidado. A mesa estão à vontade, xinga à vontade a mesa. A gente gosta de ser ofendido às vezes, não é? Sim. Porque dá direito à resposta. Claro. E a malta que segue no Instagram, vão lá no YouTube, é só meter subscrever, não custa nada. Nós temos quase 800 já? No Insta, sim, quase 800. Quase Aliás, 800. começamos em fevereiro. Sim. A gente tá numa crescente orgânica boa, mas o YouTube parece que, não sei, a galera não... Claro. Clica lá, pô. A gente tem que começar a cobrar. Quando cobra, eles vão lá e clicam, porque paguei, olha, sou VIP. Yeah. Não, mas quem segue no Instagram é porque gosta do conteúdo. Claro que Portanto, sim, claro que sim. Subscreve também no YouTube, não custa nada. Isso o jeito que eu falo é brincadeira, não levem a sério. Mas é isso. Obrigado a todos. Malta. E até a próxima. Próximo episódio. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.